Fala aí galera, tudo bem com vocês? Espero que sim. No vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre a ditadura militar, o governo Médici, no caso esse é o recorte, e sua relação com a Copa de 70, a qual nós ganhamos, né? A seleção brasileira ganhou. Eu tinha ganhado a Copa em 58, ganhou em 62, em 66 falhou e ganhou em 70. Quero discutir aqui com vocês a maneira pela qual a Copa de 70 foi usada como uma arma política pelo regime, né? Primeiro de tudo, o presidente Médici, que governou o Brasil entre 1969 e 1974, usou a Copa para se autopromover. Ele gostava de enfatizar o fato dele ser um torcedor comum da seleção brasileira, dele ser e de isso caracterizar ele como mais um homem qualquer, sabe? No meio do povo, no meio da multidão. Ele dava palpite nos jogos, ele indicava jogadores, por exemplo, ele indicou o jogador Dário, o artilheiro Dário do Atlético Mineiro, que foi rejeitado pelo João Saldanha. João Saldanha, que era o técnico da seleção na época, ele era um militante do Partido Comunista Brasileiro, estudou na FRJ, era jornalista esportivo e fez o Botafogo ganhar o Campeonato Carioca de 57. Depois, embora mesmo sendo militante do PCB, ele tornou-se técnico da seleção brasileira, classificou a seleção para a Copa, mas logo antes da Copa, em março de 70, ele foi retirado da seleção. E aí surgiram diversas discussões, se foi uma retirada política ou não. Dizem que havia denúncias de que ele levava documentos ou informações secretas para o pessoal que estava exilado lá no México, porque a Copa foi no México, né? A Copa de 70 foi no México, e que ele teve uma discussão com o Geisel, ele pelo menos é o que ele relata, né? Que o Geisel foi dar palpite na seleção e o João Saldanha, né, técnico da seleção, respondeu para ele: você escolhe seu ministério, eu escolho os jogadores da seleção, o elenco da seleção. Mas na verdade não há nenhuma prova de que esse diálogo realmente ocorreu. A única fonte que temos é a própria declaração do Saldanha, né? Enfim, nada mais que isso. Mas o Zagallo, que tornou-se técnico da seleção posteriormente, disse que simplesmente foi uma decisão técnica mesmo, que o João Saldanha não vinha trazendo bons resultados. Mas enfim, voltando para a questão do Médici, ele usou o futebol realmente para se promover. Tanto que quando a seleção ganhou a Copa de 70, ele abriu o Palácio da Alvorada para comemorar junto com o povo. O pessoal carregou ele no colo, ele fez umas embaixadinhas. É uma coisa assim meio inédita, sabe? Ele disse que a conquista da seleção em 70 foi o dia mais feliz da vida dele. Ele apareciam várias reportagens nos jornais da seleção e lá aparecia uma reportagem falando sobre ele mandava telegrama para os jogadores, perguntava se eles estavam bem e tudo mais. Os jogadores respondiam, né? Claro, ele foi no México, ele levantou a taça da Copa em 70. Se eu não me engano, ele estava no México. Não tenho certeza absoluta dessa informação específica. Mas enfim, e o governo dele foi um dos governos mais brutais, né? O mais brutal da ditadura militar, né? Logo em 68, em 13 de dezembro de 68, sexta-feira 13, foi decretado o Ato Institucional número 5, e em 69, quando começou o governo dele, a repressão que foi instaurada por meio de artimanhas jurídicas por meio da Constituição teve sua expressão, né, nos porões da ditadura, né? DOPS, doicode, polícia política, e isso na época do governo do Médici. Paralelamente, o Brasil estava crescendo muito economicamente, houve um milagre econômico, o Brasil crescia 10% ao ano, um crescimento assim absurdo, e é claro que devemos questionar, né, contestar esse crescimento. O ministro, se eu não me engano, o Delfim Neto, ministro na época, né, acho que ele era ministro ou ele ocupava algum cargo grande no governo. Ele falou que eles estavam deixando o bolo crescer para depois dividi-lo. Só que o bolo nunca foi dividido. A verdade é que houve muita concentração de renda. O Brasil cresceu muito a custo de perca de direitos.
do trabalhador, incentivos fiscais, fora a Transamazônica, que indiretamente matou diversos índios, enfim, obras faraônicas que geraram endividamento e que posteriormente é, só se mostraram inférteis. Embora as obras sejam boas, sim, a Ponte Rio-Niterói é um adianto, né, na vida dos cariocas aqui, falo por mim, mas, contudo, porém, entretanto, a gente sabe que isso teve um custo muito alto que não foi benéfico para o Brasil, né? Essas obras todas que eles fizeram a custo de endividamento excessivo. Enfim, depois com a crise do petróleo, né, tudo piorou. E aí o Geisel foi depois. O Médici, ele também teve um plano de desenvolvimento nacional para o Brasil, no ser nacional para o Brasil, né, claro. E ele também construiu diversos estádios. Né, eles fizeram vários amistosos. Ele cancelou, logo quando a ditadura foi instaurada, eles cancelaram um amistoso que ia ter entre o Brasil e a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Cancelaram esse amistoso que visava estreitar as relações entre esses dois países. E depois eles perderam, né, a Copa de 66, o que deixou eles muito insatisfeitos. E em 70 houve uma utilização da Copa com fins a promover a imagem do Médici e a promover o governo. E houve uma restauração no apoio que eles tinham recebido em 64, em 70, porque por meio da Copa, né, o futebol é um esporte de massa aqui no Brasil que promove a coesão social. As pessoas se uniram em torno de um objetivo único e as letras destacavam o fanismo do regime: Brasil, ame ou deixe, ninguém segura a juventude do Brasil, esses lemas todos, e eles usaram a Copa realmente como um instrumento para conseguir apoio popular. Tanto que, quando teve o sequestro do embaixador alemão em 70 pela VPR, da qual Lamarca fazia parte, né, o Carlos Lamarca, capitão do exército, que foi expulso depois, fugiu do exército em 73, fuzis FAL e algumas metralhadoras, eles usaram isso perversamente, esse acontecimento. Eles simplesmente falaram, os militares, né, que os jogadores ficaram muito instáveis com o sequestro do embaixador e que isso poderia prejudicar o desempenho do país na Copa. Ou seja, eles apelaram ao sentimento nacional para fazer com que as pessoas pudessem se voltar contra os guerrilheiros, contra os subversivos, né, que eram os que lutavam contra o status quo. E nesse sentido eles usaram muita Copa, cara. Eles usaram muita Copa. O futebol não é por natureza o ópio do povo, mas eles usaram o futebol como o ópio do povo, né? Infelizmente. O governo criou o Campeonato Brasileiro, né? Teve também algumas coisas, como eles militarizaram o futebol, aparelharam a seleção com diversos atletas, com diversos militares na equipe técnica, e eles atribuíram a vitória do time de 70, né? Pelé foi tricampeão, o jogador ganhou 3 Copas, 58, 62 e 70, né? Ele começou a jogar, se não me engano, com 16 anos pela seleção, enfim, com 15 anos pelo Santos. E aí eles usaram isso, eles falaram que a hierarquia militar que estava sendo imposta aos jogadores foi a responsável, a disciplina foi a responsável para que eles conquistassem o êxito na Copa, né? Claro que isso é uma maneira de buscar a aprovação, né, social, porque eles associaram o sucesso do Brasil na Copa ao ao modo de pensar deles, né, ao modo militarizado, hierarquizado. Depois, em 70, né, ainda com a vitória na Copa, a população foi para a rua comemorar, houve uma aglomeração na rua como não se via desde 68, os protestos de 68, ou desde antes do período ditatorial, né? E há autores que dizem, eu vou deixar as referências bibliográficas aí embaixo, há autores que dizem que essa manifestação do povo foi uma maneira também sutil, porque as massas elas se reinventam, né? Elas reinventam as suas maneiras de destacar suas demandas, suas necessidades em períodos ditatoriais, né? Há autores que dizem nesse sentido que essas manifestações massivas na rua, essa necessidade do povo gritar e o povo xingava, foi uma reação
ao regime ditatorial, sabe? E havia uma confusão também, né? Apoiar a Copa é apoiar o regime, porque o regime estava usando muito a Copa como maneira de se autopromover, né? Então surgiam essas questões. A seleção representa o regime ou representa a nação, sabe? E, enfim, essas eram questões que faziam parte do imaginário de alguns torcedores da época, né? A esquerda assistiu bestializada a vitória do Brasil na Copa, porque é, isso só fez com que o regime se promovesse ainda mais e colocasse a população contra os subversivos, né? Que segundo eles, enquanto o povo estava todo unido em uma causa única, que era a Copa, os guerrilheiros estavam promovendo desordem, baderna, lutando contra as nações amigas, sequestrando o embaixador. Enfim, teve uma concentração muito grande no Vale do Anhangabaú, em São Paulo, aqui no Rio, e como eu disse, alguns autores veem isso não como uma maneira de demonstrar apoio ao governo, como uma maneira de comemorar, foi uma maneira de comemorar a Copa, mas também uma maneira de exteriorizar todo aquele sentimento de raiva contido, sabe? Recalcado durante todo esse tempo, sabe? Então, essa é uma das hipóteses de que essas manifestações foram um grito sutil de insatisfação contra o regime. Em 78, o governo foi perdendo apoio, né? Em 64 teve o golpe, eles tinham algum apoio popular, o golpe foi um golpe civil, empresarial, militar, eles tinham sim apoio popular, embora não seja possível, não fosse a maioria da população que tivesse apoiado deles, eles tiveram sim um apoio popular, né? O Mourão Filho veio lá de Minas Gerais com as suas tropas aqui para o Rio, o governador Magalhães Pinto, né? Eles fizeram o que eles chamaram de revolução, mas foi um golpe, as instituições democráticas, dos mais grotescos que a gente já viu nesse país. Enfim, e foi isso, galera. Basicamente, esse é o vídeo e depois o futebol foi sendo desmilitarizado e foi tudo voltando ao normal, né, com a extensão lenta, gradual e segura promovida pelo governo Geisel em 85. Lá na década de 80 teve as greves no ABC e posteriormente a ditadura acabou, né, direta já e tudo mais. Depois veio Sarney, depois Collor, Itamar Franco, FHC, FHC de novo, né, Lula, 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 Dilma, mandato interrompido, Temer e Bolsonaro. Enfim, galera, eu dei um branco, eu não lembro se o FHC foi eleito 2 vezes, desculpa, eu sou burro, é isso. Mas, brincadeira, não, mas sério, eu esqueci mesmo. Deu um branco total agora. Mas a bibliografia que eu usei para fazer esse vídeo vai estar aí embaixo e vocês podem acessar, podem me seguir no Instagram, me mandar pergunta, fazerem qualquer coisa aí que vocês quiserem, puxarem assunto, enfim, tanto faz. Eu ando muito solitário e estudando para algumas provas, então tá tenso. Saúde mental tá no ralo, então se quiserem mandar mensagem, fique à vontade. É isso, valeu, tamo junto, é nóis e se inscrevam no canal.